Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 72, hoje é sexta-feira, dia 27 de março de 2020. Como eu tenho feito desde Conexão Gel número 64, que foi ao ar no dia 24 de janeiro, o tema do coronavírus tem ganho, obviamente, todas as atenções e só se fala nesse assunto. Eu sei que vocês já têm escutado muito sobre esse tema, mas é o grande tema da nossa geração, né? Nós ainda vamos escutar aí muito nos próximos anos aí na história. Estamos realmente passando por um momento que nós, como humanidade, nunca passamos desde a Segunda Guerra Mundial, que realmente foi uma catástrofe global. Nós estamos vivendo um momento de catástrofe global e as soluções não são simples, né? Aqueles que criticam as lideranças, sejam municipais, estaduais, federais, dos países, estão numa posição de crítico sem ter a noção da dificuldade de se decidir qual o melhor caminho a seguir. É uma situação que não tem manual. Tentam fazer comparação com a época da recessão dos anos 30, etc. É uma situação diferente, porque a época da recessão dos anos 30, 1931, 32, 33, nós não tínhamos uma epidemia ao mesmo tempo, né? Nós estamos com um problema de saúde muito sério, né? Ou seja, uma preocupação muito grande em salvar vidas e, ao mesmo tempo, um problema econômico muito sério. Então, não é a mesma coisa que os anos 30, né? Então, é importante a gente entender esse momento que nós estamos passando, ser um momento muito especial. Eu vou tentar hoje, a minha proposta com vocês é tentar fazer uma síntese, né, como eu tenho procurado fazer nos últimos podcasts, para, digamos assim, tentar arrumar um pouco a cabeça em termos de números, né? Eu sei que muitos de vocês estão acompanhando bem a situação, mas a minha intenção aqui é tentar sintetizar como foi a semana, o que mudou em relação à semana passada, para a gente ir acompanhando essa crise juntos. Em primeiro lugar, na semana passada, eu tinha comentado que o fato principal na semana passada, no nosso último Conexão que eu trouxe, foi a Itália se tornando o país com o maior número de óbitos, né? Vocês viram como as coisas evoluem muito rapidamente. Hoje, sexta-feira, nós já temos os Estados Unidos com o maior número de casos no mundo, tendo ultrapassado a China em número de casos, né? Mais de 81 mil casos nos Estados Unidos. A Itália ultrapassando ainda hoje, quando os números fecharem hoje, sexta-feira, vai ultrapassar também a China em termos de número de casos. E é importante a gente lembrar que nós estamos falando de populações de tamanhos diferentes, né? A China é um país de 1,4 e pouco bilhão de habitantes, muita gente, né? A Itália, 60 milhões de habitantes. Então, o impacto na Itália muito maior do que foi na China, por exemplo, né? E do que está sendo ainda nos Estados Unidos. É lógico que os Estados Unidos, a curva dos Estados Unidos ainda está subindo, mas é importante a gente entender que o impacto na Itália é muito maior do que foi na China e do que o próprio Estados Unidos. Embora os Estados Unidos, obviamente, esse número aí de casos confirmados, com certeza vai aumentar muito, porque os Estados Unidos está testando em massa a sua população americana, mais de 300 milhões de habitantes. Então, é importante a gente entender essas diferenças de tamanho de país, tamanho de população, etc. Então, o caso italiano é um caso que ainda preocupa bastante. Os casos ainda continuam aumentando, os números de óbitos na Itália é muito alto, o país com o maior número de óbitos deve chegar hoje a 9 mil óbitos na Itália. Obviamente que isso preocupa bastante. Ali na Europa também temos o caso da Espanha, que preocupa bastante também, né? A Espanha já atingiu o segundo lugar em termos de número de óbitos total dessa crise do coronavírus. A Espanha já ultrapassou a China em número de óbitos, então esse é um dado importante, né? Então hoje nós temos a Itália com o maior número de óbitos, quase 9 mil, seguido da Espanha com quase 4.500, deve chegar talvez hoje ao final do dia 5 mil óbitos na Espanha, é um número bastante alto. E aí temos a China, que está bem mais estável em termos de óbitos, né? Parou ali nos 3.200, mais ou menos, o número de óbitos da China. Então a situação na Europa hoje ainda parece ser a mais preocupante. A situação no hemisfério sul, de uma maneira geral, bastante controlada até o momento. A África, o continente africano, relativamente com poucos casos. A América do Sul, relativamente também com poucos casos. Lógico que o Brasil, pela sua população, sexta maior população do mundo, mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil, sem sombra de dúvidas, não poderia ser diferente, o país com o maior número de casos na América do Sul.
Me chama um pouco a atenção os números do Equador, né? A imprensa não tem tocado nesse assunto, mas o Equador com um número também bastante razoável, os últimos números que eu tenho aqui do Equador, 1.400 casos, né? Você vê que o Brasil com 3 mil casos, o Equador é quase 50% do número de casos do Brasil e mais ou menos metade do número de óbitos também do que o Brasil, né? O Equador, os últimos dados que tem aqui, 34 óbitos no Equador, o Brasil 77. Então, assim, o Equador, pelo tamanho do país, população muito menor do que a brasileira, então o Equador é um caso aqui na região que me preocupa, aqui na América do Sul. Mas em linhas gerais, no hemisfério sul a situação ainda está sob controle. A gente não sabe se isso tem efeito pela questão do calor ou se tem um outro motivo. A África, uma grande preocupação em função da pobreza da África, os números ainda estão mais ou menos controlados. Então, por enquanto, o foco de grande preocupação, Europa e relativamente os Estados Unidos, que também os números estão crescendo muito rapidamente, né? Como eu falei para vocês, os Estados Unidos já ultrapassou a China em termos de casos, né? Mas em termos de óbitos ainda está um número relativamente baixo, 1.177, o último número que a gente tem dos Estados Unidos em termos de óbitos. A Alemanha, um número de casos muito alto, mas, em compensação, um número de óbitos muito baixo. O sistema de saúde alemão parece que está funcionando muito bem. A França, não tão bem, o número de casos é menor do que o da Alemanha, em compensação, o número de óbitos muito maior. A França deve alcançar aí, até o final do dia, 2.000 óbitos, né? Um número de óbitos relativamente alto. E o Reino Unido, que estava tentando segurar a questão da quarentena. Essa semana o Boris Johnson não teve jeito, decretou a quarentena, então o número de casos do Reino Unido deu uma crescida bem grande, né? Mas ainda relativamente com os outros países ainda é menor. O Reino Unido tem menos do que 600 óbitos no geral, em termos de casos subiu bastante, passou de 12 mil, hoje vai passar de 12 mil, né? Mas, assim, em linhas gerais, o Reino Unido está vindo atrás, a curva do Reino Unido está atrás da curva francesa, da curva da Alemanha, Espanha e principalmente da Itália. Então, essa é a situação de uma maneira geral, fora o continente europeu. Como novidade, temos que a Índia, essa semana, decretou também uma quarentena geral por 21 dias, uma medida que me surpreendeu, porque é muito difícil uma quarentena num país como a Índia, 1,3 bilhão de habitantes. Muita gente, centenas de milhões de indianos vivem na pobreza, muitos milhões de indianos também são da informalidade. Então, a medida do primeiro-ministro Narendra Modi, uma medida bastante dura, que me surpreendeu e vai ser difícil de implementar na Índia. Vamos acompanhar, os números da Índia ainda estão, em geral, muito baixos, mas o Narendra Modi não quis pagar para ver e decretou essa quarentena no país todo por 21 dias. E a Rússia, que muitos falavam bem da Rússia, os números russos também estavam baixos, também teve um aumento de casos bastante razoável, isso assustou bastante o Putin, e ele, inclusive, até adiou aquele plebiscito que teria em abril para votar as mudanças da Constituição. Vocês se lembram que eu já comentei aqui no nosso podcast que estava prevista a votação em plebiscito da proposta de reforma da Constituição russa em abril. Essa votação já foi postergada pelo Putin, ainda não tem data, né? Esse é um dado importante, porque, obviamente, ele está se preocupando. Vamos lembrar também que o Putin tem essa situação aí da crise de petróleo com a Arábia Saudita, os preços do petróleo caíram bastante, e o Putin está muito preocupado também com a economia russa, mas as medidas de quarentena, uma quarentena parcial na Rússia estão sendo tomadas a partir de hoje, dia 27, já vão fechando aeroportos, voos para a Rússia também vão ser interrompidos. Isso aí também é uma novidade da semana. Também, como novidade da semana, o Japão finalmente chegou à conclusão que não teria condições de fazer as Olimpíadas esse ano, jogou para o ano que vem, mesmo com o número de casos no Japão mais ou menos sob controle, mas a pressão mundial, em função dos outros países participantes estarem com essa situação aí, os atletas não estão conseguindo treinar, então as Olimpíadas canceladas pela primeira vez foram adiadas para 2021. A preocupação minha nisso aí é a questão da economia japonesa. No passado, resultados muito ruins da economia japonesa, e aí com essa questão da Olimpíada e mais a recessão global desse ano, os números da economia japonesa agora em 2020 devem ser muito ruins. Aqui também na nossa região, o Chile, que tinha previsto o plebiscito de reforma da Constituição,
foi adiado, ia ser agora também em abril, no final de abril. Vocês lembram todas aquelas confusões que tivemos no Chile, todos aqueles protestos no final do ano passado, levou a essa proposta de modificação da Constituição. Isso ia ser votado em um plebiscito agora no final de abril no Chile, e esse plebiscito foi postergado para outubro. E a Bolívia, que ia ter eleições agora presidenciais, eleições gerais na Bolívia, agora no dia 3 de maio, essas eleições também foram postergadas, a data ainda não tinha sido confirmada até ontem. A proposta é que a nova data de eleições na Bolívia seja entre junho e setembro. Então, em linhas gerais, fechando essa questão do coronavírus, na minha avaliação, nós temos que refletir muito o momento que nós estamos vivendo. Essa semana, a melhor coisa que eu li foi do professor Harari. O professor Harari é um historiador israelense, professor da Universidade de Jerusalém, e ele falou, entre outras coisas muito apropriadas na minha concepção, o Harari falou que a gente tem que repensar o mundo que a gente está vivendo, né? Só para dar um exemplo para vocês, ontem, quinta-feira, foi quando pela primeira vez os líderes do G20 se reuniram por videoconferência para discutir a situação global. Vamos lembrar um pouco aqui da cronologia dos fatos. A primeira morte na China foi 11 de janeiro. Dia 23 de janeiro, a China fechou em quarentena uma província inteira com dezenas de milhões de habitantes em quarentena forte na China. O pico de mortes muito altas na China no mês de fevereiro, e só agora que os líderes dos 20 países mais economicamente melhor posicionados do mundo se reuniram. Então mostra que nós estamos realmente precisando repensar, porque uma crise como essa e outras, também temos outras crises no mundo, mas essa crise, essa pandemia é uma crise global, não dá para ser resolvida individualmente, tem que haver a cooperação de todos os países. E um exemplo de como que nós estamos desunidos, né, em termos globais, infelizmente, foi que a reunião do G20 aconteceu apenas ontem. Então, se isso já tivesse acontecido lá atrás, já teria sido muito melhor. E aí, obviamente, a China apareceu com um pacote de estímulos, etc., economia global, etc. E é bom a gente lembrar o seguinte, a China tem realmente culpa nessa história. O caso surgiu na China porque a China ainda permite que feiras com animais vivos ao ar livre, que são uma fonte de contaminação muito forte, ainda existem dentro da China. As últimas pandemias, elas vieram da China, então a China tem culpa nisso sim. Já deveria ter fechado essas feiras há muito mais tempo, uma população enorme como é a chinesa, a China muito mais globalizada comercialmente. Então a China tem culpa, ela demorou para alertar as autoridades. Só alertou a Organização Mundial de Saúde no final de dezembro. Ela permitiu que os chineses saíssem para o ano novo no final de janeiro, antes da quarentena, decretada no dia 23 de janeiro, lá na província de Hubei, o que também facilitou para espalhar o vírus. Ou seja, a China não está inocente nessa história, não. Eu sou contra, já falei isso aqui em outros podcasts, não vejo nenhuma teoria da conspiração, porque lá em janeiro, quando a coisa estava explodindo na China, alguns falavam aqui que a culpa era dos Estados Unidos, que os Estados Unidos tinham colocado o vírus lá na China e coisa do tipo. O que a China está fazendo agora, obviamente, é tentando reverter a mensagem estratégica dela, né, a comunicação estratégica chinesa, tentando agora aparecer como salvadora do mundo, mandando médicos para vários lugares, etc. Né? Então a China está fazendo o papel dela, vai ser importantíssimo para a retomada da economia global. A China vai ser o grande país agora que vai impulsionar a retomada do consumo de combustíveis, retomada de consumo de commodities, etc. Né? Acredito que agora em abril essa curva aí de crescimento da economia chinesa já vai crescer muito forte, e isso vai ajudar o mundo de uma maneira geral. Os Estados Unidos já estão passando por uma situação muito difícil, porque a curva da pandemia nos Estados Unidos ainda está crescendo bastante. O Trump foi forçado a tomar medidas muito duras, de fechar espaço aéreo para voos internacionais com a Europa, etc. Vocês já estão acompanhando isso. Só que o próprio Trump sabe, e muita gente já está falando sobre isso, que não é possível uma quarentena indefinida. Então o Trump já está anunciando que na Páscoa ele vai retomar as condições normais, etc. Mesmo com todo esse apoio financeiro do governo americano, o Trump sabe que não dá para ter uma quarentena indefinida. Então acho que esse é um ponto importante. Então, meus amigos, em linhas gerais, eu acho que sobre coronavírus é isso, lembrando a todos que, infelizmente, é um vírus que vai matar
muitas milhares de pessoas, né? Não sei se chegará na cifra de 1 milhão de mortos, mas milhares de pessoas morrerão, milhões de pessoas serão contaminadas pelo vírus, mas a questão econômica ela é importantíssima e a questão econômica também mata. Então não é possível também pensarmos numa quarentena sem prazo para terminar. No momento, sim, quarentena, aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, isso aí, sem sombra de dúvidas, é muito importante, mas vamos lembrar de todos aqueles que não podem ficar em casa, ou seja, os nossos profissionais da saúde, os profissionais da segurança, as empresas estratégicas que estão aí, serviços essenciais, pessoal da logística, né, pessoal de transportes, ou seja, muita gente está na rua trabalhando. Agora, aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa agora para tentar segurar essa curva pela questão do risco de colapso do sistema de saúde. Então, isso é muito importante. A maioria dos países está nessa linha. Vimos agora a questão da Índia, questão da Rússia, outros países, Tailândia também essa semana decretou. Então, muitos países estão seguindo essa linha. Então, é importante, nesse momento, nós também acompanharmos. Em termos globais, questão global que mais me chama a atenção, essa semana teve um lançamento de mísseis do Kim Jong-un lá na Coreia, mas passou desapercebido, isso foi sábado passado, pouca gente comentou, pouco relevante. País, maior ditadura do mundo, muito fechado, a gente não sabe nem o que está acontecendo lá em termos de coronavírus, por exemplo. É muito difícil de saber o que está acontecendo na Coreia do Norte. Aquelas outras questões que comentei na semana passada continuam, Líbia, fronteira da Síria com Turquia, Turquia com a Grécia, problemas seríssimos ali. A questão da trégua no Afeganistão também não está muito sedimentada, muitos problemas estão acontecendo ainda no Afeganistão, a gente viu aquela questão da paz do Afeganistão, essa paz é muito relativa, a coisa não está sedimentada ali no Afeganistão em termos de paz. E a questão da crise do petróleo também ainda indefinida. Essa semana o secretário Pompeo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, conversou com o príncipe Salman lá da Arábia Saudita para tentar demovê-lo dessa questão da Arábia Saudita aumentar sua produção de petróleo, essa guerra entre Arábia Saudita e Rússia. Vamos ver como fica o preço do barril essa semana caindo abaixo de $30, $22, $25 essa semana, o preço do barril muito baixo, ou seja, vários investimentos na área do petróleo vão ficar prejudicados, obviamente que os Estados Unidos ficam preocupados com isso também, e o Pompeo já deu um recado para o príncipe Salman, vamos observar para ver como fica essa questão da guerra do petróleo, porque pode prejudicar, com certeza, já está prejudicando algumas empresas menores dos Estados Unidos, e o Pompeo já deu um recado lá para o príncipe Salman da Arábia Saudita. Então, esse é o nosso Conexão Geo número 72. Eu desejo a todos aí uma boa sexta-feira, um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.